Turma, para você que nos acompanha, já sabe que nós lançamos este ano o projeto Financie Direito Brasil. E como o nome já diz, é um projeto que vai trazer conhecimento para que você, corretor, você, imobiliária e construtora, possa financiar direito do jeito certo, com o documento correto, atendendo o cliente na simulação correta e adquirindo aqui conosco conhecimento para fazer tudo isso. E pensando nisso, nós temos aqui hoje o Pode Financiar. Vamos bater esse papo comigo? Hoje no Pode Financiar, nós vamos bater um papo muito legal sobre um assunto que está em alta, imposto de renda. E ninguém melhor para falar sobre isso é um convidado que está aqui hoje. Ele que tem mais de 20 anos de experiência na área contábil, tem o seu próprio negócio em contabilidade há mais de 10 anos, é pai, casado e tem 38 anos de idade. Está aqui conosco hoje Jardel Piscinati. Olá, Jardel! Ei, Rose, prazer estar com você aqui. Vai ser de grande valia esse encontro, então vamos para cima. Para cima agora, né, para a gente falar sobre esse leão tradicional que é a declaração de imposto de renda. Chegou a data, né? É uma data muito esperada por diversos contribuintes, de declarar sua renda, de aumentar sua renda, de aproveitar as oportunidades aí para fazer grandes investimentos. Então, vamos pegar as dicas aí que vai ser importante. Nesse período agora, o escritório de contabilidade, o telefone não deve parar, né? Todo mundo agora querendo saber ou o pessoal costuma deixar para a última hora? Como é que é o comportamento do público? É, temos diversos clientes, assim, né, podemos dizer. Alguns já estão pensando e resolvendo a vida desde já, e outros daquele jeitinho brasileiro, né, deixa pro final. Nós temos que estar preparado para os 2 tipos de clientes aí. Tem gente que vai chegar no último dia querendo declarar, mas não separou um documento, né? Esse é um problema. Gente, precisamos só se atentar, separar os documentos e adiantar. Adiantar, deixar tudo organizado, né? Exatamente. Jardel começa agora, começou dia 23, né, 23, de exatamente. março, e aí o cliente ele pode declarar até qual período? Até o final de maio. Então nós temos aí mais ou menos aí mais de um mês e meio aí para poder a pessoa se preparar. E um mês e meio não, né? 2 meses e meio, né? Dois Sim, meses e meio para a pessoa se preparar e declarar com tranquilidade. com tranquilidade. E sabe o que que eu observo aqui quando, porque a gente vai precisar, a gente enquanto agente de crédito necessita da documentação para a pessoa poder fazer a questão do crédito para comprar o teu imóvel, o imóvel. E às vezes o que que a gente consegue perceber aqui no escritório? Que normalmente o cliente, ele vê o imposto de renda como um inimigo. Como é que é essa visão para você lá no escritório? Normalmente o cliente, ele corre do imposto de renda porque ele entende que de fato é um inimigo, ou ele não faz porque ele realmente não tem conhecimento? Qual que é a sua percepção como profissional da área de contabilidade? Então, para o contribuinte, a pessoa física que faz o imposto de renda, ele acha que ele sempre vai ter algo a pagar. Então, toda vez que ele pensa, preciso declarar o meu imposto de renda, ele acha que vai informar algo à Receita Federal e vai ter um valor a ser pago. O que isso não é verdade. Declarar o imposto de renda, não necessariamente a pessoa tem algo a pagar. Em muitos dos casos, ela tem valores a restituir. Gente, o conhecimento é tudo, né? Exatamente. Diversos casos lá no escritório, a pessoa às vezes não fez, aí a Receita Federal intima a pessoa a fazer, e às vezes a pessoa tem lá R$ 1.500 para receber do governo, mas não recebeu porque deixou de fazer a declaração. Então, independente de ter imposto a pagar ou não, é uma obrigação. Temos as obrigatoriedades de ser feitas, Aham, e em sim, muitos dos casos a pessoa tem a receber. sim. Ou seja, às vezes a pessoa ela cria de fato esse medo, não porque é um problema, mas o fato dela nunca ter ido atrás para poder fazer algo vira um problema. Exatamente. Então, assim, quando a pessoa deixa de fazer e ela está obrigada, o primeiro passo que acontece, o CPF dela é bloqueado e, além disso, aí sim ela tem que pagar, mas ela tem que pagar uma multa por não ter Não ter declarado a declarado. tempo. Então, assim, se ela declara a tempo, ela pode somente ter que declarar, porque em muitos dos casos, Rose, a pessoa ela é assalariada. Quando a pessoa ela é assalariada, automaticamente nos meses em que ela vai recebendo ali o seu salário, os benefícios que ela tem da empresa, automaticamente ele já é descontado o valor do imposto. Então, em muitos dos casos, se desconta-se a mais do que é necessário, Uhum. porque ao longo do ano vai tendo alterações, né, e tudo mais, até Sim. da própria legislação. Então, assim, às vezes ela tem a restituir,
e em alguns casos tem a pagar, mas a maioria é a restituir, não a pagar. E aí, quem é CLT nestes casos também, a empresa ela entrega um demonstrativo para essa pessoa, né, Exatamente, fazer a declaração de imposto de renda. exatamente. E aí, normalmente, essa pessoa pega esse demonstrativo e fica na bolsa lá, rasgando, velho, e não faz nada com aquilo. Aí é nessa hora que a pessoa tem problema. É nessa hora aí que ela não se atenta aos valores que ela recebeu durante o ano, o que que ela recebeu durante o ano, outras coisas que ela fez de movimentação financeira durante o ano, e ela não procurou saber se aquilo a incluía como obrigatoriedade, né, de fazer a Aham. declaração ou não. Então, isso aí, esses pontos precisam ser atentos agora. Hein, eu já tive cliente que chegou aqui com contra-cheque alto, que era para declarar relativamente alto, né? Mas assim, claro, houve uma mudança profissional. Antes não declarava, porque não atingia o teto da Exato. obrigatoriedade, e aí depois atingiu, mas chegou aqui, a gente pediu imposto de renda, cadê? Não, nunca declarei, né? Como que nunca declarou? E aí, assim, o fato de apresentar só o contra-cheque, quando nele tem os recolhimentos de imposto de renda, dado se isso acontecer durante todo o ano, até para liberar o crédito bancário, eu preciso do documento de imposto de renda. Exatamente. Até porque, assim, o imposto de renda, ele engloba todas as rendas da pessoa. O que pode acontecer em muitos casos, isso acontece aqui no Brasil, as pessoas que estão, assim, emergentes, né? Estão querendo construir ali um patrimônio, estão começando a vida, é normal a pessoa ter o quê? Ter uma renda extra. Além Então, do salário. ela no salário, você trabalha de segunda a sexta-feira Uhum, e mais à noite faz um Uber, final de semana faz um extra aqui, outro sim. ali. E aí a pessoa precisa incluir essa renda, só que ela não aparece em lugar nenhum. Só entra ali o seu Pix, a sua conta, o dinheiro vai entrando, ela aumenta o seu patrimônio, mas não tem como comprovar. Eu tenho Porém, tanto problema com não isso. é? Imagino. Então, assim, a pessoa perde essa oportunidade de, nesse período agora, de declarar o imposto de renda, incluir essa renda que ela faz extra, para poder o quê? Se precisar comprovar e ter um financiamento facilitado. Coisa que, se ela não fizer, ela perde essa oportunidade. E em diversos bancos eles não aceitam a declaração feita o quê? Fora do prazo. Então, a Exatamente. declaração feita fora do prazo, ela perde o seu valor, mesmo que a pessoa queira e esteja a intenção de fazê-lo. E aí fica com um documento correto perante a Receita Federal, mas para os bancos, o banco pode entender ali talvez que fez fora do prazo só para aquele processo. E é essa a leitura mesmo. Então, assim, acaba que dificulta em alguns casos. Ou seja, se o cliente ele tem medo de fazer essas informações ou ele não se preocupa com isso, eu acho que aqui fica a dica para tirar esses mitos, né? Exatamente. Porque quando você fala da renda extra, aqui para mim, pessoal, essa renda extra é o que nós chamamos no banco de renda informal. Ela Uhum. é informal porque ela não aparece na carteira assinada, como você bem colocou. Exato. Ela é informal porque ela está ali só numa transação de extrato de banco. Ou às vezes, acredite, eu tenho cliente que recebe em mãos no recibo, faz aquele recibinho ainda azul da papelaria, você conhece, sabe? Exato. Principalmente os que já têm assim, um pouco mais de idade, aí tem um imóvelzinho alugado, alguma coisa, e E eu tenho só. clientes assim. E quando você pega essa renda extra, que você põe no imposto de renda, eu, agente financeiro, consigo validar essa renda. E aí é a hora que a pessoa consegue mais prova de que ela de fato possui aquela renda para poder E fazer o E até financiamento. uma dúvida que também com relação a isso. Quando a pessoa tem uma renda maior, ela consegue que aumentar o percentual de Consegue, financiamento? consegue. Digamos que ele tem lá um contra-cheque de R$ 4.000 e que ele Uhum, faz um extra de 1.500, perfeito. né? Esse extra nunca apareceu nesse contra-cheque porque Sim. não é da tal da empresa. Então, uma vez que esse extra de 1.500 apareça lá no imposto de renda, eu consigo somar os dois. Então, essa renda que era de 4, ela passa a ser agora de R$ 5.500 Uhum, e deixa o valor, o banco tira uma parcela de 30%. entendi. Pronto, ele aumentou a capacidade de pagamento. Se aumentou a capacidade de pagamento, ele pode comprar um imóvel mais Mais caro, caro. melhor bem localizado. Então, o cliente ter esse entendimento e parar de ter medo do contador, Exatamente. contador não Porque arranca, é aliado. contador é aliado estratégico. Exatamente. E uma outra coisa que a gente olha é que, por exemplo, a gente estava justamente falando sobre essas questões de renda e etc. E uma coisa que eu anotei aqui é o seguinte: dá para dizer que uma boa declaração de imposto de renda ela deixa
uma renda desorganizada para trás e faz com que esse cliente passe a ser agora um cliente visto como uma renda organizada, não é isso? Exatamente, exatamente. Quando a gente faz isso na esfera contábil, Uhum. lá você vai conseguir mostrar quem é esse cliente. Por exemplo, os históricos financeiros desse cliente, você vai conseguir mostrar se esse cliente tem patrimônio, se ele não tem. E ter as amostras dessas coisas, elas precisam ser compatíveis com os históricos financeiros. Perfeito. E aí a gente entra numa outra esfera assim. O que é mais oneroso, o que dá mais prejuízo para um cliente? Colocar as informações corretas e você, contador, classificar nas tributações corretas para o perfil dele ou esconder essas rendas porque acha que vai pagar mais imposto, isso, aquilo, outro? Então, hoje, com os cruzamentos que a própria Receita faz, ela avalia muito a sua evolução patrimonial. Esse é o nome que é muito utilizado, evolução Uhum, patrimonial. Exemplo, você tem um patrimônio de, vou botar assim, R$ 200.000. É um carro e um apartamento simples. Estou dando um exemplo bem, uhum. bem, bem baixo aqui. E aí você, no final do ano, você passa a ter, por exemplo, você troca de imóvel, passa a ter um imóvel de 150 mil, passa a ter um imóvel de 300 mil. Então você passou a ter um imóvel de 300 mil e mais um carro de 50 mil. Você passou a ter o quê? Uma evolução Evolução no patrimonial, patrimônio. 150 mil no ano. Então, assim, e aí você declara que você pagou aquilo à vista. Como que você pagou aquele carro, aquela casa, aquele apartamento, aquele imóvel à vista, se a sua renda declarada era de 5 mil por mês? Então, assim, você pega 5 mil por mês, dá num ano R$ 60.000. Então, aí que a Receita Federal vai lá e faz o quê? Opa, da onde que veio esse dinheiro? E aí que entra o chamado malha fina. Porque a sua evolução patrimonial, sua movimentação financeira foi muito maior do que aquilo que você tem declarado. Então, assim, quando a pessoa ela tem em boa parte, né, a sua renda chamada de renda informal, essa pessoa é a pessoa que precisa se atentar para esse ponto. Por quê? Ela pode ter uma evolução patrimonial muito grande, mas o que está aparecendo para a Receita Federal é um valor muito pequeno. Então, nesse momento, ela pode ser intimada ao quê? A comprovar de onde que está vindo essa fonte de renda. Gente, para com as fazendas, hein? Fica comprando essas fazendas aí. Exatamente. Então, assim, é um ponto que a pessoa precisa se atentar. Não é, isso não acontece de vez em quando, isso acontece sempre, sempre. Então, assim, hoje com tantos cruzamentos que a Receita faz, isso está muito mais fácil. Então, assim, a tendência é que isso, a partir desse ano também, fique ainda maior. Então, é preciso se atentar e se preocupar com esse ponto. E Mu- você fez uma pergunta com relação assim, o que é menos oneroso, né? Isso. Eu digo o seguinte, temos duas situações. Às vezes a pessoa que declara, ela tem um valor a pagar. Agora, a pessoa que tenta esconder o patrimônio, ela vai ter o valor a pagar e vai ter a multa e a penalidade, então isso pode dobrar esse Que é valor. mais caro É do que mais o caro. próprio imposto que ela teria a É pagar. dobrado, porque ela foi ser intimada, se ela às vezes acontece a pessoa ser intimada, deixa para lá, não procura, aí o imposto é dobrado. Então assim, é maior, a penalidade é muito maior do que se ela tivesse se planejado e feito realmente a declaração, tendo se explicado para a Receita Federal de onde veio a sua remuneração e todo o seu rendimento. Gente, declaração de imposto de renda é estratégia para financiamento. Exatamente. É estratégia para você escalar a evolução patrimonial e não correr esse tipo de risco. Esse tipo de risco de mostrar ou recolher ou não recolher. A questão é que você tem que fazer uma evolução de vida e não ter medo de Exatamente. crescer. Exatamente. Isso assim é caso real no escritório. Eu tenho diversos clientes que evoluíram muito nos últimos anos, mas tem que ficar assim, se preocupando em o que eu vou declarar, como que eu vou declarar, e deixa para o final, para deixar assim, ó, no final, como que eu vou resolver isso? Não, tem que resolver durante o ano em que o fato ocorreu. Se Uhum, durante o ano você está vendo que o seu patrimônio está aumentando, que sua renda é extra, você uhum. precisa ali já procurar o contador, procurar uma pessoa especializada para te ajudar a resolver a sua situação. Não deixar para o ano seguinte, porque no ano seguinte ainda fica mais difícil e aí você pode estar sendo passivo de multa, de juros, por pagar imposto em atraso. Tá, perfeito isso aí, perfeita colocação. A gente aqui no escritório também, a gente acaba sofrendo com imposto de renda que tem um montão de patrimônio e a renda
Zero, zero Mínima. assim, mínima, mínima. E como que você explica essa evolução? E é até assim, a nível de banco, o banco também ele faz essa análise de Exato. contrapartida. E até porque, sejamos sinceros, né, Jardel? Papel é o famoso papel aceita tudo. Uhum, Então, no momento que você vai fazer a declaração, você pode colocar lá valor Y. com Agora, certeza. esse valor Y é correspondente à vida financeira da pessoa, patrimonial da pessoa? Os bancos também estão fazendo essa leitura. Exato. E essa leitura aí é a hora que pega muito documento e fala: não, não está apto. Aí não está apto ao quê, Rose? Não está apto a contratar o financiamento. Não é que o documento não está apto. Exato. O documento está certo. E às vezes o cliente volta e quer brigar com o contador. Ó, a menina lá do escritório falou que não vai emprestar o dinheiro por isso, por isso. Porque ficou errado, minha declaração Porque ficou ficou errada. errado e não tem nada a ver errado. Exatamente. A declaração não está errada. Errado tá ele que escondeu tanta coisa. Exatamente, exatamente, exatamente. E assim, até uma pergunta que a gente pode fazer com relação a esse ponto que você trouxe aqui com relação aos bancos. O banco, depois que a pessoa leva uma declaração como essa, ele fica um lapso de tempo ali para depois ter uma nova análise só no ano seguinte? Como que o banco, então, por exemplo, eu levei a minha declaração lá, uma declaração que não foi aceita, ou assim, não, o perfil que me olhou como perfil, teoricamente, um perfil negativo para poder Aham, emprestar o crédito, aham. eu fico um prazo ainda para poder novamente tentar Entendi a sua o pergunta. crédito? Me aconteceu um caso desse uma vez. E aí o que eu falei dentro aqui do escritório foi o seguinte, falei, gente, tem que ser muito ruim para isso acontecer, né? Mas ruim, muito ruim é em que contexto? Existem também contadores e contadores. Existe o contador que ele de fato vai fazer aquilo que a pessoa tem na sua real capacidade, Exato. e existe contador que vai colocar o que o papel aceita. E aí, o que que aconteceu nesse caso? A pessoa, ela veio com imposto de renda uma vez, a gente mesmo analisando, deu a negativa. Aí voltou e veio novamente com o imposto de renda alterado pela segunda vez. Foram 4 alterações. Então, no momento que você manda isso para o banco já logo olha quais Sim, os campos que foram alterados. exato, Afinal, ele é um credor que ele vai ter um contato com essa pessoa por 30 anos. exato. Então, além desse prazo, ele tem que analisar se aquilo é fidedigno, se aquilo não trata-se de uma fraude. Só te posso te cortar. O banco, quando ele pede, por exemplo, a pessoa fez a declaração retificadora, ele pede a original e a retificadora? Sempre. Exato. A original e quantas retificadoras houverem. Entendi. Então, nesse momento em que a pessoa chegou com a quarta alteração de declaração de imposto de renda e já por um ato de insistência da pessoa em que Gerou um alerta, levássemos né? lá, gerou um alerta. Então, assim, olha, Exato. esta pessoa aqui, não faço mais nada com essa. O banco diz, não faço mais negócio com essa pessoa. Independente, pode chegar aqui agora com um contrato social, por quê? A reincidência de estarem adaptando a renda a uma necessidade estava Então, clara. entendi. E aí o próprio profissional, você há de convir comigo, o próprio contador que faz isso, ele tem que ter o senso do que é real e do que é uma situação fraudada. Exato. E um dos maiores índices de fraude ocorre nesse período agora, que é o período do imposto de renda. Então, o banco, claro, ele não vai fazer isso com todo mundo. Dentro dos anos de trabalho que eu tenho, eu vi isso ocorrer uma vez. Agora, é claro que se o banco, todos os contratos do banco, eles seguem um script de como tem que ser feitos. Então, ninguém pede nada porque quer pedir. Tudo aquilo que é pedido é porque está num checklist de acompanhamento, Regulamentado, né? regulamentado. Uhum. Todos os bancos, eles têm auditorias por amostragem. Então, todo gerente, ao fazer o contrato do cliente X, B Uhum. ou A, ele vai fazer de acordo com o checklist. Perfeito. Se não tiver, não faz. Porque se um contrato desse cai numa auditoria. Então, é um documento de muita responsabilidade. Muita responsabilidade. O cliente tem que saber a quem pede assessoria e o que aceita que seja feito também. Exato. Por isso que é importante, até uma fala importante, tá? A pessoa procurar contadores formados Ai, que bênção, repete. para poder fazer as suas declarações. Não estou aqui criticando as pessoas que Sim. se especializaram, tem outras áreas afins também, mas assim, a tendência é que os contadores, eles são as pessoas mais, até advogados também, né, contadores, advogados ali, são as pessoas que normalmente trabalham, lidam com toda a documentação, tanto da parte do funcionário, quanto que a parte de aluguéis, de outras rendas, de CDBs e tudo mais, Uhum. que tem ali
vivem constantemente do que aquela pessoa que às vezes é um funcionário público, mas aprendeu a fazer a declaração dela. E o meu primo? É meu primo que faz a minha Meu declaração. vizinho? Então, assim, são situações que ocorrem e a pessoa às vezes vê uma oportunidade de pagar um valor mais em Aham. conta, que essa é a nossa realidade, tá tudo certo, mas nessas horas aí, quando precisa de realmente utilizar o documento como como é que eu posso dizer, como um álibi para ele, opa, um documento que os bancos vão aceitar, acaba sendo negligenciado. Sim. Gente, declaração de imposto de renda bem feita não é custo, é investimento. Exatamente. É oportunidade de você alavancar o seu patrimônio através de financiamento bancário, de empréstimos e tudo mais. Isso aí, eu sempre falo, barato sai caro. É Exatamente. o barato que sai caro. Bom, Jardel, pensando nisso, nós temos aí várias discussões agora para o ano de 2026. E uma delas é, no ano de 2026, existir a isenção do imposto de renda para rendas de até R$ 5.000. Perfeito. E o que que tem acontecido aqui no escritório? A gente tem recebido bastante ligações, tá dando confusão no sentido de 2026, essa isenção, com o que tem que declarar referente aos rendimentos de 25. Fala um pouquinho para o pessoal que 2025 não tem nada a ver com 2026. Você já disse tudo. 2025 é uma coisa, 2026 é outra completamente diferente. Essa isenção, ela veio para tratar as rendas de 2026 em diante. Então, assim, 2025 ele segue a regra de 2025. Então, assim, mesmo que a declaração do imposto de renda está sendo feita agora, em março de 2026, ela se refere aos rendimentos que a pessoa teve no ano de 2025. E aí vai atender aos Requisitos pré-requisitos de isenção ou não de do calendário de 2025. 2025, exatamente. Então, assim, essa é uma das regras, uma das mudanças que houveram para 2026, que essa questão ali de a pessoa ter uma renda de até 5 mil ser isento do pagamento de imposto, ela iniciou em janeiro de 2026. Então, exemplo, a pessoa que recebe salário de até 5 mil reais, no seu, se no seu contra-cheque vinha descontando imposto de renda, agora não desconta mais. Mas no ano passado havia descontos. Então, se havia descontos no ano passado, ela tem que declarar esse imposto de renda Perfeito. referente ao ano passado, porque as regras ainda se mantêm ativas do ano passado. Gente, não dá para esperar o vizinho fazer isso, tá? Tem que ir no contador para fazer certo. E outra coisa, esse é o ano que houve uma mudança significativa nos sistemas da Receita Federal. É o chamado sistema do E-Social e da REINF. É um ano diferente Nossa, dos traduz anos isso aí. anteriores. É uma palavra técnica que é complicada. Até o ano passado, nós utilizávamos um sistema que era um sistema antigo da Receita Federal para poder informar esses valores recebidos. Então, assim, isso já estava comum aos contadores declarar, já era pacificado e mais fácil. Com a mudança do sistema da Receita Federal, um sistema mais robusto, mais Uhum, completo, está uhum. havendo muita divergência de informações. Então, assim, às vezes aquela pessoa que não está acostumada com as declarações, ao fazer, pode declarar errado e não vai saber aonde verificar o erro e como corrigir. Acertar. Então, assim, esse ano, eu vi até um vídeo, um post da própria Receita Federal falando que esse ano vai ser um ano desafiador, porque é um ano de início de uma nova era, no sentido de que as declarações mudaram. Então, assim, precisamos ficar atentos como declarar, porque vai ter muita diferença, vai ter muita gente caindo na malha fina por detalhes pequenos. E este ano é o ano em que mais teremos recurso financeiro no mercado para a área imobiliária. Então, gente, tem que casar o certo, tá? Exatamente. Fazer o certo para conseguir fazer o financiamento. Porque se não declara certo agora e perde os prazos de declaração, a gente não consegue durante o ano atender a nenhuma necessidade de quem é autônomo. E aí leia-se quem é o autônomo. É o próprio corretor, né? Porque eu atendo os senhores corretores aqui que chegam sem declarar imposto de renda. Não me pergunte como eles conseguem isso, tá? Eu Exato. atendo aqui, às vezes, o dono da oficina que não declara imposto de renda. Então, todos esses profissionais, eles têm condição de agora se qualificar documentalmente para ter um ano inteiro de oportunidade Isso aí. Esse é o ponto, né? Porque se a pessoa não faz agora, ela perde a oportunidade e só vai haver o quê? No ano no seguinte. ano seguinte. Então, assim, às vezes, quando a pessoa, o brasileiro, né? Ele acorda, ele diz assim, opa,
eu acho que eu vou comprar um imóvel. É assim mesmo. O brasileiro é assim, vou comprar um imóvel. Sonhei final de semana em um imóvel, vou comprar. E corre atrás. Minha esposa viu a casa. Minha esposa viu uma casa. Vamos atrás? Quando ela vai atrás, ela percebe de toda a documentação que ela precisava. E se ela Aham. tivesse se preparado durante o ano ali para isso, seria muito mais fácil. Aí se frustra, aí gera aquele desânimo. Infelizmente, não é por falta. Não, sim, às vezes é por falta de conhecimento. Então, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui pode ser esclarecedor para diversas pessoas, para que, opa, se você pretende no ano que vem comprar um imóvel, você tem que se preparar agora. Agora. Tem que ser agora, tem que já se preparar, qual documentação, como que está minha renda, fazer simulações, procurar os correspondentes bancários para poder simular Sim, como que, sim. como que está a minha renda, qual é o perfil de Qual o meu imóvel que perfil, eu né? posso me enquadrar, porque às vezes a Isso. gente sonha com um imóvel de 1 milhão, opa, mas 1 milhão não é minha realidade é Aham. 500 mil. Isso aí. E acontece muito. Então, assim, E é às vezes verdade. acontece isso com um profissional autônomo, chega a dar dó, cara, porque às vezes você recebe a pessoa e você vê que a pessoa tem poder de pagamento, ela mostra o extrato bancário, ela tem movimentação, você sabe Ela que ela tem o pode dinheiro da pagar, entrada, ela tem o dinheiro da entrada, que é uma dificuldade para muitos terem. você sabe que essa pessoa pode financiar Exato. isso. E aí quando você pede, cadê o comprovante de renda? Não Não tem, tem. não tem. Então assim, é traumático. Então a gente pode dizer, na verdade, que na prática, uma declaração de imposto de renda mal feita ela atrapalha toda a oportunidade de troca de imóvel ou de compra de um imóvel, né? Mal feito atrapalha, deixar de fazer atrapalha, é, fazer errado atrapalha. Então, assim, temos que pensar que ela vai ser um facilitador. A declaração de imposto de renda tem que ser um facilitador para alcançar os meus objetivos durante o ano. Então, assim, se prepare agora, faça agora, mas já pensando no que você. A nossa vida tem que pensar assim: chegou o início do ano, o que eu quero para o ano de 2026? Perfeito. O que eu quero? Ah, eu quero me preparar para comprar um veículo. Se é um veículo, através de quê? E é através de consórcio, é através de crédito imobiliário, qualquer coisa. Tudo precisa de comprovante de renda. Tudo. Então, assim, quando você fala de imóvel, aí são valores muito mais altos, 400 mil, 500 Sim. mil. Quando você vai para a nossa realidade de cidade aqui, você não consegue achar mais imóvel de 200 Não, mil reais. não, São poucos. não Então, assim, consegue. você já começa a pensar o quê? Já são valores mais altos, precisa de uma renda mais alta. E aí você tem que começar a pensar, o que que eu vou fazer? Vou unir renda? E aí, quando pensando nesse negócio de unir renda, né? É até uma pergunta. Às vezes minha esposa trabalha, mas faz uma unha, faz alguma coisa, a pessoa Declara declara também. também. É Por quê? isso aí. Tem que unir a renda para poder facilitar. Isso, muito Então bem é um ponto. colocado. Não, muito bom. E é isso mesmo, tá, gente? Porque quando a gente falando assim, a gente precisa lembrar que 2026 é um ano político, onde muitas portas de crédito estarão abertas e a gente tem que aproveitar. E quando a gente fala isso, a gente acabou de ter aí a mudança dos tetos do Minha Casa Minha Vida. Então agora você tem o Minha Casa Minha Vida que ele vai até 600 mil reais. Você tem as faixas de renda que elas vão até 13 mil reais. Então, essas faixas de renda todas são passíveis de declaração. E é o que você bem colocou: se a esposa faz um trabalho extra, declara também, porque Exato. vai servir para poder fazer a junção de renda. Perfeito. Bom, e pensando nisso, né, a gente também tem aquele cliente, Jardel, que ele é o cliente investidor. Quem é esse cliente investidor? Na maioria das vezes, ele compra para locação. Então, ele compra para deixar esse imóvel alugado, ou ele seja aluguel fixo ou aluguel de temporada. E como é que fica esse monte de informação sobre os aluguéis agora? Fala um Ainda pouquinho para a mais esse gente. ano, né, desde o início do ano já houveram tantas informações vinculadas aí Isso, nas redes, o governo tentando falar uma coisa, só que às vezes não consegue falar numa linguagem facilitada para o contribuinte, isso né? aí. Então, assim, resumindo, assim, De um jeito bem bem, bacana que o pessoal de bem, casa entenda. bem fácil, né? Jardel, essa nova regra vai atender, por exemplo, a minha mãe lá. Minha mãe tem um apartamento que ela aluga lá por R$ 1.200. Uhum. A minha mãe vai ser impactada com essa realidade? Eu te digo, não vai ser. Por quê? Essa nova regra, ela atua com rendas mais altas, que são pessoas que durante o ano têm uma renda acima de 240 mil referente a imóveis alugados, Rendimento só de só aluguel. de aluguel, 240 de de aluguel. aluguel, e que sejam com mais de 3 imóveis envolvidos. Então, por exemplo, se a gente vai aqui na nossa cidade, tem uma pessoa tem 2 imóveis lá no centro,
no centro da cidade aqui, os imóveis tem Os imóveis de aluguéis 15 são. mil, Aham. tem imóveis de 10 mil. Então, assim, às vezes você tem dois imóveis que vão ser utilizados como locação e vai passar de 20 mil reais no mês, que somados durante o ano Darão. vai ultrapassar Uhum. 240. Então, assim, se são dois imóveis, essa pessoa também não vai ser impactada Olha com só. esse novo imposto que a Receita Federal está instituindo. Sim. Entendeu? Então, assim, por que que gera essa dúvida? Porque o imposto de renda, que é esse que nós falamos aqui da isenção de até 5 mil, esse vai ser mantido da mesma forma. O que está se criando é dois novos impostos que serão ali instituídos e que esses rendimentos de aluguel também entrarão. Mas a maioria das pessoas que às vezes a pessoa é um pedreiro que construiu ali 3 kitnets para poder alugar e Uhum. aluga por R$ 1.000 cada kitnet, essa pessoa não vai ser impactada. Porque vai ficar, mas pensa, 3 kitnets, R$ 3.000. O Ao mesmo ano não não, vai. não vai ultrapassar o limite. Então, assim, o governo tentou alcançar as pessoas com altas rendas. Então, assim, a pessoa que realmente ganha de aluguel acima de 240 mil, para o governo foi considerado uma pessoa que tem uma alta renda. Essa E pessoa ele terá um imposto específico para isso, adicional, adicional. adicional para poder custear, teoricamente, ali essa alta renda que ela tem. Aham, aham. Exatamente. Então, vamos lá, só para ficar muito claro. Esse imposto, essa isenção de imposto de renda sobre a Não, renda dos cinco so- mil reais isso coisa, aí, é uma é coisa. uma coisa, que é para o trabalhador, CLT, o cara que tem um contra-cheque. Até mesmo para quem tem aluguel. Essa isenção também de R$ 5.000 é porque o aluguel também é um rendimento tributável Olha que que também bacana. entra. Também entra. Ok. E esse imposto referente aos aluguéis se aplica às altas rendas anuais a partir de 240 mil, Exatamente. que, E ainda que sejam acima de três de três imóveis. imóveis. Que eu posso ter um único imóvel que eu alugo por R$ 30.000. Eu E que não você serei ultrapassa o teto financeiro, mas você não tem a quantidade quantidade. de imóveis. Então, porque assim, é cumulativo. São duas regras cumulativas para que eu me torne obrigado a pagar esses impostos adicionais. Nossa, é muita regra. É Gente, muita regra. abandona o vizinho que declara, por favor, tá? A dica do É. Pode Financiar. Rose, eu digo para você, 2027 em diante é um ano que a pessoa que vai construir para vender, que isso é nossa cidade aqui acontece muito, que a pessoa que vai construir para vender, ou vai construir não, ou vai comprar para alugar, para investimento, ela tem que pensar em qual formato ela vai fazer. Tem Olha que que ser excelente. estratégico, tem que ser estratégico. Por quê? Se eu já tenho 3 imóveis, às vezes ultrapassa essas questões. Às vezes eu vou comprar e vender. Comprar e vender já é uma outra regra. Essa regra aqui nós estamos falando de locação. Comprar e vender tem uma regra diferente. Eu vou construir para vender. É uma regra Completamente completamente diferente. diferente. Então, assim, a pessoa que pensa em empreender no ramo imobiliário em 2026, 2027, ela já tem que procurar um profissional especializado na área. Eu falo especializado por quê? Eu dou exemplo. Me procurou semana passada um cliente de um ramo específico daqui na cidade, uma empresa grande, me perguntou, Del, eu tô com uma demanda assim, assim, assado, e eu ouvi muito bem do seu trabalho, eu Uhum. queria que você fizesse uma proposta pra gente aqui e assumisse aqui nossa contabilidade. Eu fui até ele, entendi a A necessidade realidade dele. dele, a necessidade que ele precisava. Eu falei, olha só, eu poderia te atender. Nós temos até um conhecimento para te atender. Porém, o que você precisa é de algo especializado no seu ramo de atuação. Existe como um advogado. O advogado é especialista em Trabalhista, tributário, trabalho criminal, e tudo tal. mais. Existem contadores que são especializados também em diversas áreas. Então, assim, para o pessoal da área imobiliária, em 2026 e 2027, principalmente em diante, precisa procurar contadores, advogados, especialistas na sua área. Gente, assim, o legal é que lá na tua empresa, na tua contabilidade, você tem um grande leque de trabalho na área de construção civil, né? Exatamente. Hoje, grande parte dos nossos clientes ou são da área de construção civil, ou são das áreas afins, corredores, né? O pessoal ali Uhum. que é construtores, prestadores de serviço de mão de obra. Então, assim, nós temos muitos clientes. Então, assim, é uma área que nós se especializamos para atender essa demanda que a gente visualizou que seria de crescimento nos últimos anos e
como foi, né? E A nossa fala visão foi aí essa. da sua empresa, onde é que te encontra? Aproveita, vai. Exatamente. Bom, nossa empresa é aqui de Linhares, né? É da Somos da terra. Terra, estamos aqui no bairro Conceição, próximo aqui da empresa da Rose também. Aham. Então, assim, nós temos lá no Instagram C7 Soluções Contábeis também. E estamos aí à disposição para poder atender, principalmente aí a área da construção civil, que é o nosso ramo de atuação e nossa Sim. especialidade. Eu conheci o Jardel através da área de construção civil. E Jardel, assim, deslanchou, Jardel. Parabéns Graças pela a Deus. evolução, tá? Graças a Amém, Deus. que Deus continue abençoando. Amém. Bom, gente, então, acho que ficou a dica aí, no sentido de imposto de renda não é inimigo, imposto de renda é ferramenta para você utilizar como estratégia de crédito. Imposto de renda é ferramenta para você, empresário, empreendedor, utilizar para daqui 12 meses, 24 meses. Olha que fala bacana que o Jardel trouxe aqui para gente. Ele já está falando de 2027. Então, assim, é uma contabilidade que já está lá na frente. Enquanto a gente está aqui discutindo como que você, cliente, vai comprar sua casa em 26, ele já está mostrando para o empresário que o empresário precisa fazer em 2027, a nível de tributações, de regulamentações, etc. Então, assim, crescer de forma planejada é o mais aceitável dentro de uma escala, porque senão você cresce desorganizado. Exatamente. Não só cresce desorganizado, porque às vezes você paga mais imposto do que aquilo que é o Ah, necessário, isso é que é devido. tudo. É devido. E assim, pagar mais imposto é o gargalo de Dói, todo dói. empresário quando ele percebe que ele está pagando imposto a mais aquilo que já é necessário. E assim, às vezes a margem de lucro do cliente já está muito apertado, adicionar ali 2, 3% a mais de imposto, quando você fala Faz de faz diferença. diferença. Quando você fala de 10 mil, 3%, Sim. R$ 300. Agora, quando você fala de um imóvel de 3 milhões, 2 milhões de um imóvel, esses valores começam a fazer muita diferença no No negócio, resultado do negócio. no resultado. Então, assim, tem que. E Qualquer percentual faz faturamento, diferença. e faturamento não é lucro, né? São coisas Exatamente. completamente diferentes. Faturar não é lucro, Não é faturar não é lucro. Então, lucro. assim, você tem que faturar bem, mas também ter ali as suas despesas bem determinadas e o imposto faz parte, né? Faz Faz parte parte. do processo, não tem Você como. Afinal de contas, você está onde? No Brasil. É isso que zero importa. imposto, é só algumas situações que você paga, cesta básica, alguma coisa assim, ou outra que você vai pagar imposto, mas o restante tem ali Gente, é igual que pagar. comprar casa. Não dá para comprar casa com R$ 0 de entrada. Não dá, sabe? No meio tem umas coisas assim que não tem como. Então, recapitulando, o que a gente detalhou aqui no bate-papo foi o imposto de renda tradicional para a pessoa física, para o Exato, cidadão que está em casa e quer comprar a tua casa, certo? exatamente. Mas tem vários leques que vão se desdobrando dentro desse universo da É construção, muito grande. que é o empresário, o empreendedor se preparar para 27, já olhando agora o que ele precisa fazer lá na frente, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem que se preocupar, eu vou fazer na minha pessoa física ou vou constituir uma pessoa jurídica, faz muita diferença. Para 27 vai fazer ainda mais. Ah, eu vou ter casa de Airbnb, como que eu vou tratar essa situação? Aí Perfeito. envolve ali aquelas questões ali de eu já tenho uma renda, eu ganho R$ 4.000, por exemplo, tenho uma renda de assalariado, mas tenho o Airbnb em 2 locais. Como que eu vou tratar isso? Então, assim, a pessoa, antes de comprar para fazer esse investimento, ela já tem que saber qual o impacto que aquilo vai gerar. Porque às vezes, Rose, a pessoa não pensa, ela acha assim, eu vou alugar, eu vou receber o valor e tá E tudo tá tudo bem, tá tudo certo. certo. Mas não é assim. Quando você tem uma renda de salário e depois você também tem renda de aluguel e de outras rendas que você vai tendo, a pessoa tem que entender o seguinte, a receita ela soma tudo e depois daquilo tudo somado, ela tributa. Então, assim, a pessoa precisa saber a rentabilidade que eu vou ter tirando o imposto vai valer a pena? O que compensa? Em qual local eu vou comprar? Que tudo isso interfere. Às vezes a pessoa, opa, compensa eu comprar 2 imóveis e com valores mais baixos, ou comprar um que valor Que o mais outro valor alto, alto. entendeu? Então, assim, tudo isso a pessoa tem que pensar. Então, antes de fazer o investimento, bater um papo com o consultor, com o contador, que isso vai ajudar a pessoa a ter realmente ali a noção de tudo que ela vai ter e não ser pega de surpresa. Porque o pior parte do empresário é quando ele é pego de Eu surpresa. já estou sendo pega de surpresa aqui nesse Ele é bate-papo. pego de surpresa. Isso ele sofre, ele sofre. E assim, na construção civil, muitos dos casos as pessoas são pegas de surpresa.
em diversas realidades, em diversas É realidades. impressionante que há anos eu falo com os meus clientes e corretores sobre imposto de renda, Uhum. sobre, né, olha, os campos aceitos são estes, Aham. etc, etc, divide por 12, papapá, faz Exato. isso. Só que, gente, eu nunca parei do fundo do meu coração para conversar tão detalhadamente com o Jardel, e claro, ele está trazendo uma linguagem aqui que seja fácil Mais para a gente fácil. entender. Exatamente, exatamente. E assim, como é rico em detalhes, e aí você começa a perceber que você não sabe nada. E, ou seja, literalmente é cada um no seu quadrado. Especialidade. Especialidade. Então, eu volto a falar: busquem profissionais da área de contabilidade para que não só declarem, mas que façam com vocês um planejamento, porque essa primeira declaração, ela pode ser, às vezes, de forma estratégica para você comprar o seu primeiro imóvel. Exato. Através dela, daqui a pouco você dá um upgrade no segundo. Ou através dela, na sua segunda declaração, você compra uma outra coisa. E aí, Exato. como que você classifica isso? Então, fica aí o recado para procurar de fato o profissional contábil para fazer isso. É, Certo? exatamente. Jardel, foi maravilhoso bater esse papo com você. Eu Isso. acho que eu tenho que te contratar agora para outras assessorias. Pode contar comigo. Outras assessorias. E aqui, pessoal, nós encerramos esse episódio do Pode Financiar. E o Pode Financiar, ele foi feito para isso, para trazer conhecimento para você financiar com segurança e você, melhor do que financiar, ter o planejamento de como fazer isso de forma eficaz. Foi um prazer estar com vocês.